E agora sim, minha gente, a Polícia Civil de Alagoas explica que está ouvindo ainda depoimentos para concluir o inquérito que apura as causas do acidente com a banda do cantor Devinho Novaes. Na tragédia, o saxofonista, o Cláudio Douglas dos Santos, conhecido como Jack Sax, de 34 anos, morreu. Nós vamos ao vivo agora com o repórter Lucas Moura entender como é que está esse processo, como é que está esse inquérito. Um mês se passou. É um período, Lucas, normal ou esse inquérito está demorando? Quem já foi ouvido? Boa noite. Boa noite a você, Mariana. Boa noite também a todos que nos acompanham. Mariana, é comum que inquéritos policiais eles levem um mês ou até mais. Como que eu digo que, claro, isso pode acontecer. Mas o normal, por assim dizer, né, diferente do comum, o normal seria que esse inquérito policial ele já fosse encerrado. Mas em entrevista à imprensa, o delegado que acompanha o caso, que lidera e que coordena as investigações deste inquérito policial, diz que o grande dificultador para o encerramento do inquérito policial é o fato de que muitas das testemunhas que precisam ser ouvidas moram aqui em Sergipe, em Aracaju, e a gente lembra que o inquérito policial está sob a batuta, está sendo monitorado, está sendo realizado pela Polícia Civil do Estado de Alagoas, já que o acidente aconteceu lá no dia 31 de janeiro, como você muito bem disse. Então o inquérito policial ele ainda segue. O delegado diz que a grande dificuldade neste momento é justamente ouvir as testemunhas que são daqui de Sergipe, mas informou também que já conseguiu conversar e ouvir duas pessoas que ele considera importantes para a elucidação de algumas questões. Essas pessoas são o pai do Jack saxofonista e também a viúva, né, a ex-mulher dele, naturalmente, que ficou enlutada e viúva diante de toda essa situação. Eles dois já foram ouvidos e o depoimento deles já consta no inquérito policial. Agora, o que chama a atenção nas declarações que foram dadas pelo delegado, declarações que foram dadas a colegas da imprensa, a outros veículos da imprensa, é que o delegado, inclusive veículos de imprensa do próprio estado de Alagoas, inclusive, é bom que se frise, o delegado teria dito também que o laudo feito pela Polícia Rodoviária Federal, e nós já falamos sobre isso aqui outras vezes, esse laudo teria apontado que o veículo, que o ônibus que levava o cantor Devinho Novaes, o Jack saxofonista e toda a banda do cantor Devinho, que este ônibus estaria trafegando em uma velocidade acima da permitida para a via. O tacógrafo, que é o disco de registro de velocidade do veículo, ele apresentava uma velocidade média de 100 km por hora no momento em que o acidente aconteceu, quando na verdade o ônibus deveria estar a 40 km por hora. É bom lembrar também que consta no inquérito policial que logo no momento em que a polícia chegou ao local, teve a oportunidade de conversar com o motorista que teria afirmado ainda naquele momento que achava que seria aquela velocidade que ele estava, a velocidade adequada para fazer a curva. Ele achava que conseguiria fazer a curva com a velocidade que estava, o que nós já sabemos que não aconteceu. Nós temos que ressaltar também que a postura da Polícia Rodoviária Federal é de que, e ela disse isso, a Polícia Rodoviária Federal, através de nota. Ela disse acreditar que é cedo para antecipar o resultado do inquérito policial, que ela fez apenas passar o laudo e que o inquérito policial está sendo feito pela Polícia Civil. Em outras palavras, a Polícia Rodoviária Federal disse que o inquérito policial não deveria ter sido, o laudo emitido por eles não deveria ter sido divulgado antes do fim do inquérito policial, é bom que se frise isso, mas nós já sabemos o teor desse laudo e esse laudo está no inquérito policial. E o que mais chama a atenção, e agora isso é bastante interessante, é que esse delegado que está à frente das investigações, mesmo antes do fim do inquérito policial e mesmo antes de ouvir todas as testemunhas, ele teria dito, repito, aos nossos colegas da imprensa, que o motorista do ônibus, isso nas palavras dele, deverá ser indiciado por homicídio culposo, ou seja, a morte de alguém sem a intenção
de matar. Essa é uma informação bastante interessante. Lógico que o inquérito policial ainda será encerrado. Há uma grande expectativa gerada para saber, de fato, como essa situação ela se desenrolará, mas fica aí a expectativa. Ele deu essas informações e o escrivão da Polícia Civil de Alagoas falou com a gente. Nós vamos acompanhar a partir de agora. Vamos ver. Esta semana, o delegado titular do 86DP de São Sebastião, Dr. Renivaldo Batista da Silva, ouviu dois parentes da vítima, Cláudio Douglas dos Santos, mais conhecido como Jack, o saxofonista da banda do cantor Devinhos Novaes, que faleceu no último dia 31 de janeiro, na BR-101, aqui no município de São Sebastião. Os parentes ouvidos foram o pai e a esposa do Jack. Recebemos também da Polícia Rodoviária Federal o boletim de ocorrência registrado no local do acidente. Nesse boletim, por meio do disco do tacógrafo, a Polícia Rodoviária Federal chegou à conclusão de que no momento do acidente, o ônibus estava a uma velocidade de 100 km por hora. A Polícia Rodoviária também aponta que o acidente ocorreu numa curva e que havia placas indicativas de que a velocidade máxima para o local era de apenas 40 km por hora. Portanto, esse excesso de velocidade foi o que causou o capotamento e a morte do Cláudio Douglas dos Santos. Nos próximos dias, o delegado, Dr. Renivaldo Batista, irá ouvir mais algumas pessoas que estavam no ônibus, representantes da empresa, do cantor e, por último, o motorista do ônibus, para que, enfim, o inquérito seja concluído e remetido à Justiça. Muito bem, nós ouvimos o Abelardo Silva, ele que é o escrivão da delegacia que está cuidando das investigações, e ele foi muito claro. Basicamente, confirmou as informações que eu já tinha passado aqui. Mãe, ou melhor dizendo, desculpe, esposa, no caso viúva, e pai foram ouvidos. Outras pessoas ainda serão ouvidas nos próximos dias, mas o laudo da PRF já aponta que houve excesso de velocidade no momento do acidente para a via. O que ainda, o que chama a atenção, na verdade, Mariana, é bom que se frise, é a afirmação categórica, a afirmação que vem da Polícia Civil, mesmo antes do fim do inquérito policial, que o motivo, de fato, do acidente foi o excesso de velocidade. Me parece, e parece a todos que estão acompanhando, pelo tom das falas e das declarações, de que a polícia, mesmo antes de ouvir todas as testemunhas e mesmo antes de chegar ao fim do inquérito policial, já dá como certo que o acidente foi causado por esse excesso de velocidade. Mariana.